Então a gente eleva o nosso pensamento até Deus em prece, agradecendo pela vida, agradecendo pela saúde, pelas oportunidades de crescimento na nossa consciência, da nossa criatividade, da nossa inteligência. Os nossos sentimentos vão se purificando, vão se tornando mais sutis e que nós possamos cada vez mais dirigir a nossa vontade às coisas de Deus, às coisas eternas, duradouras, aquelas que, segundo Jesus, o ladrão não rouba, a traça não corrói, nem a ferrugem consome. Tenhamos aqui, nesses instantes, o compromisso de nos empenharmos em ampliar os nossos horizontes, sem preconceitos, sem medo da verdade, buscando a sabedoria interior, íncita a cada um de nós. Em louvor ao Pai Criador, em agradecimento pelas oportunidades e como rogativa de proteção, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Isso aí. Hoje o nosso tema, aliás, o final de semana inteiro, nós vamos tratar do capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação. Para hoje nós separamos a leitura do texto Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. São os itens 8 e 9 do capítulo 15, esses redigidos pelo Allan Kardec, São os seus comentários, a sua compreensão sobre a máxima do Cristo. A gente separou um trechinho que eu vou passar agora para que a gente aproveite. Diz assim: a máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos. E seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. Aí. Muito bom o texto, Texto bravo, Texto direto, vai direto ao ponto, nos puxa a orelha, Para a gente não ter aí dúvida nenhuma. A gente, durante muito tempo, em especial quando havia o predomínio ostensivo, por assim dizer, da igreja, da igreja católica, sempre ouvimos, foi-nos repetido a máxima: fora da igreja não há salvação. Quem busca, quem persegue, quem tem por objetivo a vida eterna, quem tem por objetivo a salvação, a expressão que se usa, só poderia estar dentro daquela igreja. E essa máxima foi repetida por outras tantas igrejas, por outras tantas igrejas, cada qual literalmente puxando a sardinha para sua brasa, imaginando-se na detenção da verdade, imaginando-se serem os seus adeptos exclusivamente os eleitos do Senhor, exclusivamente aqueles que pensam como aquele determinado grupo pensa, é que estariam sob o manto da proteção de Jesus, portanto salvos. E a doutrina espírita vem combater esta máxima, vem de uma forma bastante contundente fornecer os argumentos que mostram que essa máxima é por si só excludente. Enquanto se busca uma confraternização universal, enquanto se busca a solidariedade, enquanto se busca a igualdade de todos perante Deus,
a máxima fora da igreja não há salvação, ela é exclusivista, ela restringe, ela limita e segmenta a sociedade, né? Então, isso é um alerta que racionalmente Kardec faz, e ele é brilhante na sua exposição, porque ele deixa lá bem claro: a lei da caridade é que deve ser considerada como essencial, e não a crença da pessoa. E ele coloca, mesmo no início deste item, ele coloca a máxima fora da caridade não há salvação, ela é universal, porque todos nós temos condições, seja qual for crença, seja qual for capacidade física, seja qual for capacidade intelectual, seja qual forem recursos econômicos, todos nós temos a possibilidade da prática da caridade. Ao passo que nem todos podem pensar igual, nem todos podem agir igual, nem todos podem ter mesmas capacidades iguais, não é? Mas a caridade, todos nós, universalmente considerados, podemos praticá-la. E é justamente por isso que ela é a lei. Ela é o norte, o objetivo, a razão de ser. Então, sob o manto da caridade, todos somos irmãos. Essa foi a grande conclusão que Kardec chegou, e ela nos traz a solidariedade sobre esse aspecto, né? E tirada essa compreensão, que ela até certo ponto é superficial, intuitiva, né? Quando a gente lê o item, a gente já se convence dessa verdade, se convence dessa certeza. O que me chamou a atenção na época da leitura, né? Por ocasião da leitura, foi a sua aplicação prática. Eu fiquei imaginando o quanto essa convicção do Kardec, né, o alerta que ele faz, de que, olha, se você imaginar que apenas aqueles que creem em uma determinada opinião, verdade, princípio, estão salvos, você divide a sociedade, não é? Aí eu fiquei pensando nos nossos dias atuais, onde, por questões políticas, por questões religiosas, por questões às vezes esportivas, nós nos afastamos, né? Quem é assíduo nas redes sociais talvez seja mais conhecedor desta verdade do que eu estou falando, né? Você talvez que tem aí por hábito navegar nas ondas das redes sociais, deve ver como às vezes há violência, amor e ódio quando se sustenta uma opinião, né? Aqueles que concordam com o que foi exposto são todos irmãos, estamos juntos, você é meu chapa, meu camarada. Ao passo que aqueles que divergem da opinião se colocam como inimigos, né? E isso me parece a nossa incompreensão em relação aos nossos compromissos, né? O Kardec deixa muito claro que a ideia jamais pode ser considerada como um elemento de união, né? Por quê? Justamente porque nós temos a liberdade de crença, nós temos a liberdade de pensar, a liberdade de raciocinar, e essa liberdade nos conduz a que cada um, de acordo com suas experiências, de acordo com as suas oportunidades, de acordo com os seus valores, possa pensar diferente, sem que haja certo nem errado. Cada um que pensa vai imaginar em si, no seu âmago, que está com a verdade, que está coerente com a verdade, não é? Sem que isso seja mentira, porque cada um realmente tem suas próprias verdades. Agora, o que nos falta talvez seja ainda a compreensão sobre o que é ser tolerante, o que é respeitar a liberdade do outro. Todos nós queremos e defendemos as nossas liberdades, mas poucos ainda lutam pela liberdade do outro. Quando eu jogo o anátema, né, que é a palavra que o Kardec usa, anatematizam-se, perseguem-se mutuamente. Quando eu declaro anátema a ideia do outro pelo fato de que sou contrário a ela, eu estou negando o direito do outro pensar. Eu estou negando a liberdade de crença ao meu irmão. Isso seja talvez
uma atitude com certeza não cristã. Tiro talvez para colocar com certeza uma atitude não cristã. Não é? Então, cada um de nós tem a oportunidade dia a dia de praticar a caridade pela abnegação, a caridade pela tolerância, a caridade pelo respeito à liberdade de pensamento, à liberdade de crença, sem que façamos disso causas, sem que façamos disso motivo de discórdia. E eu não vou nem ser emblemático nisso, porque todos nós vivemos essa realidade, não é? Dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso trabalho, nós vivemos continuamente com pessoas que pensam de maneira diferente da gente. Aquele que tem autoridade a impõe, aquele que não a tem acaba usando de subterfúgios. E assim a gente cria relações de muita tensão, relações problemáticas e, acima de tudo, tristes, acima de tudo, dolorosas, não é? Sem que haja liberdade. A ponto de, ora, ficarmos nos policiando pelo que vamos pensar, pelo que vamos falar, a maneira com que vamos dizer, gastando nisso muita energia. Gastando nisso uma energia que talvez pudesse ser veiculada, manifestada em outras obras. Então essas reflexões me chamaram a atenção enquanto fazia a leitura desse trecho e penso que sejam relevantes para o nosso dia a dia. Não é? São as primeiras colocações que faço, viu, Rê? Nossa, eu fiquei aqui pensando, né? Pensando não, né? Ao te ouvir assim, me veio um sentimento assim, ai, que saudade de Jesus, né? Porque depois dele, o quanto que muitos homens, a fim de continuar e de sustentar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, falavam que estavam criando esses espaços religiosos, cultuando alguma verdade, algum ponto de vista, em nome, né, de Jesus, em nome de Deus. E em nome de Deus, a gente continua ainda separando, fazendo tanta loucura, violentando tantas consciências. E aí nesse momento me deu aquela saudade de Jesus, aquela saudade de estar perto de alguém que nos dá segurança, que nos acalma, porque a gente se sentindo protegido, a gente não se sente tão violentado, tão agredido por aqueles que querem impor a sua verdade, né? Impor a sua maneira, nos causando aí desconfortos emocionais. E no Evangelho a gente encontra, no capítulo anterior, na verdade, a gente encontra uma seguinte frase: não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Aí eu fico pensando que quando nós estamos diante de alguém impondo uma verdade que não é verdade, né? É a sua verdade, é o seu ponto de vista, e está todo contaminado por os seus pensamentos desequilibrados, pelas suas emoções desajustadas e com muita culpa interior, a tal ponto de principalmente não ter conseguido perdoar ou se perdoar perante aos seus erros, aos seus atos. E aí, quando a gente veste essa máscara de bom cristão, levando o nome aí da nossa fé, de uma fé religiosa, de uma crença, a gente mascara todo o nosso interior que está totalmente contaminado. E aí a gente reflete para o outro todo esse nosso lixo emocional. Por isso que a doutrina, ela é uma ciência, mas ela é uma ciência que já comunga com Jesus. Porque se não tivermos o Evangelho, essa condição da moralidade, essa estrutura moral em nossas vidas, continuaremos com os velhos hábitos, porque é a nossa inteligência, o nosso egoísmo, a nossa vaidade que está à frente das nossas atitudes, né? Quando a gente conhece a verdade de quem somos, qual é a importância do outro na nossa vida,
eu começo a pensar, né, por isso que eu falei da saudade de Jesus, porque Jesus esteve em todos os lugares, esteve com todas as pessoas, e ele nunca esteve num templo, numa escola, numa casa. Ele nunca teve a sua casa, ele nunca teve o seu templo. Por isso que a sua verdade era uma verdade que vibrava, na verdade, o relacionamento, que contemplava, na verdade, a convivência, o relacionamento, e vibrava toda a sua amorosidade, toda a sua condição de aquisição. Eu penso que, embora a caridade ela esteja disponível, eu não quero que vocês entendam que eu estou indo contra o que Kardec colocou. Na verdade, eu estou tentando refletir essa verdade nos tempos atuais, né? Quer dizer, a caridade ela está disponível a todos nós, né? Todos nós podemos oferecer ao outro o nosso melhor, o nosso mínimo, o mínimo que nós podemos oferecer para o outro. Só que nós só vamos oferecer algo para o outro se nós já tivermos recursos internos. E aí que me veio, enquanto Alain falava, né, das suas reflexões, cada um segundo as suas obras, né? Cada um vai ofertar para o outro aquilo que pode. Então, embora nós possamos, todos nós podemos ser caridosos, tanto no sentido de oferecer uma esmola naquilo que eu posso oferecer, quanto estender a mão para alguém, aquele que mais pode, quando eu estou pensando já numa relação mesmo, das convivências, como a gente disse, né? O time, o esporte pode separar, a crença religiosa pode separar grupos, pode separar pessoas, porque aquele que na verdade já tem conquistas, aquisições internas para compreender com mais profundidade o Evangelho segundo o Espiritismo, esse é aquele que verdadeiramente vai conseguir estar aberto para ser caridoso, porque ele consegue compreender que existem diferenças evolutivas, porque essa também é uma lei revelada pelo Espiritismo, né? Então, embora todos nós possamos ter fé, possamos ter esperanças, cada um de nós constrói a seu tempo. E a construção íntima, ela reflete no nosso comportamento. Então, o que nós fazemos exteriormente reflete todas as nossas construções íntimas. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você coloca, né, a cada um segundo suas obras e tal, essa ideia, né, cada um segundo o seu tempo também, né, do seu desenvolvimento, essa ideia está bem expressa no conceito de caridade moral, que o Kardec indaga aos espíritos em O Livro dos Espíritos, né? Como Jesus entendia a caridade, né? Qual que era o critério que Jesus entendia a caridade? E a resposta é o famoso BIP, né? Benevolência para com todos, aí o ponto que você destaca, indulgência para com as imperfeições alheias, né? E perdão das ofensas. Acho que na variável indulgência para com as imperfeições alheias está expressa essa ideia que você coloca, né? Todos nós temos imperfeições, estamos ainda em trabalho de renovação e construção, reforma. Então é quase intuitivo que nós não vamos produzir da mesma forma, não vamos oferecer com igual qualidade. E cabe ao dever de caridade entender essas diferenças. Muito válido, muito válido. E nessa concepção é que tudo vem como necessidade a tolerância, né? Tolerar as ideias, tolerar... importante se destacar a coragem de enfrentar, por assim dizer, os equívocos, né? Não imaginar que respeitar as ideias signifique falar amém, assim seja, para os equívocos. Os equívocos devem ser combatidos, não é? Agora, entender que onde há margem à interpretação, onde há margem à compreensão,
Todos nós temos o direito de pensar, né? Agora, naquilo que há uma afronta aos princípios, naquilo que há uma afronta à liberdade do outro, naquilo que há uma afronta ao direito universal de cada um de nós, ali deve ser combatido, né? Em especial quando falamos daqueles que estão sob a nossa tutela, né? Quando percebemos nos nossos filhos os desvios de comportamento que os conduzem ao desrespeito, os conduzem à afronta a esses direitos universais, cabe a nós pais limitá-los, tolhê-los, corrigi-los, não é? Então é dever do pai e é um exercício de um ato de caridade, portanto, corrigir os filhos naquilo que estão falhos, não é? E ensinar com isso a tolerância, ensinar com isso a indulgência para com as imperfeições alheias. A gente vê a postura de Jesus lá no livro Boa Nova, Jesus combatendo o pecado e não o pecador. Eu acho que essa é a grande... para a gente temperar essa questão da caridade, a gente combate aquilo que não é da lei, aquilo que não é correto, né? Combate os vícios e não combate as pessoas, porque todos nós estamos aí suscetíveis a erros, né? A escorregões, aos deslizes. Então, como é que nós vamos temperar, né? Então, eu penso que no primeiro momento é a gente compreender essas leis, né? Compreender as consequências dos nossos atos, compreender e buscar analisar como que nós estamos nos conduzindo ao próximo, como que está sendo o nosso cuidado, porque é da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então essa caridade, ela permeia essas leis, ela permeia toda e qualquer relação. Então o Evangelho nos convida neste capítulo a estender essa postura para todas as nossas relações, em todas as circunstâncias e com todas as pessoas. E aí a gente não exclui, né? A gente não vai ser caridoso somente com as pessoas que a gente tem afinidade, a gente não vai ser caridoso, cuidadoso somente com as pessoas que comungam da mesma religião que nós, não vamos ser caridosos somente no nosso núcleo familiar. Então são desafios e que cada um vai compreendendo essas leis conforme a sua maturidade, né? As vivências que já teve em outras vidas, desenvolvendo a sua inteligência, o seu raciocínio, e talvez o Evangelho já vai anunciando os nossos próximos passos de conquista, que é a conquista de sentimentos nobres. Eu penso dessa maneira quando eu faço a leitura desse capítulo. E eu estou pensando agora, né, se por acaso algum dos nossos irmãos que nos assiste nesse momento, ou que venha nos assistir em outra ocasião, não concordar com nada que a gente está falando, aplica essa lição, né? Aplica essa lição, tá fácil, né? Respeite, tenha paciência, nos ensine, nos corrija naquilo que for necessário e crescemos todos juntos, né? Crescemos todos juntos, poderemos dividir esse banquete, né? Não ser exclusivistas. É isso aí. Vamos encerrar? Sim, vamos lá então. Convite para que nós possamos finalizar, né, esse momento terapêutico, já que mexemos com a estrutura do nosso pensamento, visitando aí o nosso modo de ver, o nosso ponto de vista sobre essa verdade do que são as leis. Vamos trazer agora para o campo íntimo, quando a gente faz a oração, essa oração, como Leon Denis gosta de dizer, a oração improvisada é a oração que atende a questão nossa do momento, né? Então, esse momento cabe a expressão através da oração com os sentimentos do momento presente. E cada um de nós, então, pode mentalizar sua necessidade de agora, revisitando o que fez sentido nesse nosso estudo e acolhendo com muita amorosidade
a necessidade evolutiva, a necessidade pontual. Quando a gente fala pontual, é do momento de agora, sem pensar no que já foi e sem se preocupar com o que ainda não veio. Reconheça o que é de agora. E nesses instantes finais, que já colocamos à disposição a nossa água, já trabalhamos o nosso pensamento, vamos nos recolher na nossa intimidade e fazer o pedido. O que é que eu desejo nesses momentos que eu finalizo o Evangelho de Jesus, para que os amigos que vêm nos visitar possam compreender de forma bem clara o nosso pedido. Lembrando que o nosso pedido sempre deve ser aquele de bom ânimo, um pedido de força, um pedido de luz e esclarecimento para as nossas dúvidas, que a nossa angústia possa ter uma cara, um nome, para que a gente identifique a nossa necessidade. É isso que a gente pede para o nosso anjo da guarda, que a gente possa pedir para os benfeitores do Portal da Luz. Nesses instantes, o meu pedido, Senhor, assista em minha intimidade as minhas aflições. E eu peço clareza, eu peço ânimo, coragem, para que eu possa compreender e me esforçar no trabalho diário da conquista das suas virtudes e que também que eu possa ser responsável sobre os meus atos, a fim de me perdoar ou de perdoar aquele que está no meu caminho, me libertando e libertando o outro, para que juntos possamos construir o seu Evangelho em nossas vidas. Que a caridade, a esperança e a fé sejam um leme, a bandeira de minha vida, a sustentar-me nos meus esforços. Nos despedimos então do seu Evangelho, agradecidos pela oportunidade, rogando pela semana, pelos dias que virão, e assim dizemos ao Pai, que é amor justo e misericordioso, através da oração que Jesus nos ensinou, falaremos a Deus sobre a nossa gratidão quando nós oramos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações. Nos ampare, pois somente a Ti pertence o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Muita luz e um bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Até. Tchau, tchau.